Mais uma vez, o meu abraço a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por mais uma vez estar aqui conosco acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico, que é a homossexualidade na visão da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela sabe que não há qualquer distúrbio no comportamento ou na opção homossexual. É apenas uma opção, como o próprio nome diz. Mas sabemos que há um preconceito muito grande da sociedade para com aqueles que se apresentam ou assumem esta opção de homossexualidade. Se nós formos buscar remontar na história, a gente vai ver que a homossexualidade ela está presente em todos os tempos da humanidade. Mesmo lá na mitologia grega, Zeus, que era tido como grande deus, o deus de todos os deuses, ele tinha várias amantes, era casado com Hera, mas tinha várias amantes, mas ainda assim ele se apaixonou por um príncipe de Troia, que segundo a mitologia era o ser mais formoso que existia na face da terra. Ganimedes era este ser. Zeus então determinou que o trouxessem para ficar como copeiro no Olimpo e se tornar ali amante de Zeus. Portanto, essas questões da homossexualidade, elas vêm sendo trabalhadas desde a mitologia, elas vêm sendo trabalhadas na sociedade como um todo, é uma questão de todos os tempos. Portanto, é uma questão humana. Nós sabemos que ainda entre os deuses do Olimpo, nós temos Hermes, que é filho de Deus, filho de Zeus e considerado o mensageiro dos deuses. E temos Afrodite, que é a deusa do amor. Conta a mitologia grega que os dois se uniram e tiveram um filho. E o filho de Hermes e Afrodite é Hermafrodite. E nós sabemos que esse termo, hermafrodita, é utilizado até hoje pela nossa medicina, pela nossa ciência, para designar aquelas pessoas que biologicamente nasceram portando órgãos de ambas as polaridades sexuais, órgãos do sexo feminino, como também a genitália do sexo masculino. Então, é uma questão que vem de muito e muito tempo. Mas como que a doutrina espírita ela nos coloca esta questão? O Livro dos Espíritos, na questão número 200, Allan Kardec indaga o seguinte aos espíritos: os espíritos têm sexos? E eles respondem: não como o entendeis, pois sexos dependem do organismo, entre eles há amor, a simpatia, baseados na identidade de sentimentos. Portanto, entre o espírito não há uma sexualidade, uma polaridade masculina ou uma polaridade feminina. Esta polaridade ela é determinada para o ser quando reencarna e de acordo com as suas necessidades de aprendizado, de acordo com as suas necessidades de evolução, como nós vamos ver nas próximas questões. Na questão 201, Allan Kardec indaga o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem, em uma nova existência, pode animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos responderam sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Portanto, enquanto espíritos eternos que todos nós somos, nós vivenciamos muitas reencarnações na polaridade masculina e outras reencarnações na polaridade feminina. Ou vice-versa, muitas na feminina e outras na masculina, porque existe, logicamente, psicologicamente, uma preferência daquele espírito de vivenciar esta ou aquela polaridade. Mas só que ao reencarnar, essa preferência ela é estabelecida mesmo de acordo com a necessidade do espírito. Na questão 202, Allan Kardec indaga o seguinte: quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta é o seguinte:
Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Obviamente, todos nós que vivemos para uma nova reencarnação, nós aqui aportamos com um objetivo muito claro, que é de promover o nosso aprendizado e a nossa evolução espiritual. De acordo com as nossas experiências nas várias reencarnações, cada um de nós está num momento diferente da vida, onde o aprendizado que lhe é necessário naquele momento, os débitos que tem que resgatar, são diferentes de todos os demais. Cada um de nós é um ser inigualavelmente único. Então, de acordo com a necessidade de aprendizado do espírito reencarnante naquele momento, de acordo com seus débitos, com as condições de que ele vai vivenciar, é feita a escolha para ele renascer na polaridade masculina ou na polaridade feminina, independentemente de que ele tenha vivido encarnações anteriores nesta ou naquela polaridade, e muitas vezes até de ter preferência de vivenciar nesta ou naquela polaridade. Não é por não ter sexos que impede o espírito de ter esta ou aquela preferência, assim como nós temos preferências em várias questões em nossas vidas. Então, o que acontece? Um espírito que vem reencarnando repetidas e repetidas vezes em determinada polaridade, e de repente as circunstâncias da vida, de aprendizado, lhe impõem uma reencarnação numa outra polaridade invertida, ele pode passar por um conflito, por uma dificuldade que acarreta o que nós aqui chamamos de homossexualidade. Há uma inversão dessa polaridade sexual em uma encarnação. Ele vinha em várias reencarnações no sexo masculino, por exemplo, e de repente tem que reencarnar no sexo feminino, de acordo com o aprendizado que ele precisa de promover naquele momento da sua existência enquanto espírito eterno. Ou vice-versa, ele vem várias e várias reencarnações na polaridade feminina e de repente ele tem que reencarnar na polaridade masculina como homem. Então, há uma inversão anátomo-psicológica, ou seja, é um ser masculino que está habitando um corpo feminino, ou um ser psicologicamente que pensa, que busca agir, que reflete como o feminino e vem num corpo masculino. Isso muitas vezes pode causar conflitos. Alguns assumem a sua homossexualidade, outros não assumem, embora vivenciam com ela durante toda uma existência. E esses conflitos, eles estão aí para que nós possamos aprender com eles, para que possamos crescer com eles. O que Jesus nos pediu quando aqui estivéssemos? Nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Ele nos disse: os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Portanto, Jesus só nos pede uma coisa, que nós nos amemos uns aos outros e que na busca do aprendizado nós nos tornemos homens e mulheres de bem, que realizem o bem, que trabalhem pelo bem do próximo, pelo próprio bem. E a doutrina espírita, ela nos conclama a prática da caridade, que muito mais do que sair doando coisas nas esquinas para as pessoas necessitadas, é a prática da caridade no dia a dia, que sabe compreender a dificuldade do próximo, que sabe relevar as ofensas que recebe do próximo, que sabe respeitar as diferenças que existem entre os seres, entre os irmãos. É uma questão de alteridade. Buscarmos o respeito entre as diferenças. Portanto, aquele irmãozinho que vem com esta opção da homossexualidade, que vem com essa opção e faz essa opção, ele não tem nada de diferente de todos nós. É apenas um irmãozinho que tem essa opção e que deve seguir o seu caminho na prática da caridade, na prática do amor. E isso não deveria ser fruto do preconceito. Mas nós sabemos que muitos desses nossos irmãos, eles sofrem não pela homossexualidade em si mesmo, mas pelo preconceito que, em razão da homossexualidade, acabam sofrendo dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente social em que vivem. E isso, às vezes, é causa de muito sofrimento durante
toda uma existência dessas pessoas. Mas há sempre uma experiência muito rica, há sempre uma experiência de muita busca. Para aquelas pessoas que muitas vezes exercem esses preconceitos, nós buscamos uma reflexão. Por que será que o homossexual incomoda tanto essas pessoas? E a gente vai ver nos ensinamentos da psicologia que a vida sempre nos traz, para atender às nossas carências, pessoas que têm as dificuldades ou que têm semelhanças conosco. Aquelas semelhanças para as quais nós não queremos enxergar, que nós jogamos lá na nossa sombra, que não queremos olhar aquela tendência em nós, a vida nos traz pessoas que nos mostram isso. Isso nos incomoda. E quando nos incomoda é porque o conflito, mesmo conflito, está instalado em nós. Então aquelas pessoas intolerantes, aquelas pessoas que são os ditos machões, que não toleram a homossexualidade ou os homossexuais, certamente têm dentro de si esse conflito também da homossexualidade. Diante disso, José Raul Teixeira, o grande palestrante espírita de Niterói, ele nos fala que ele tinha um amigo que era assim, machão, daqueles que para ele tudo era, olha, eu sou homem, eu sou macho, e não tolerava nada. E ele dizia que ele falava para um amigo, olha, cuidado, hein, porque tem a lei de causa e efeito. E não precisa nem de você voltar de novo, não, para a lei de causa e efeito. Basta você desencarnar, porque quando você chegar do lado de lá, de repente você vai encontrar uma fila de bigodudos, de ex-maridos seus de outras reencarnações que você veio no sexo feminino. E ainda nos lembra, José Raul Teixeira, óbvio que ele falou isso, né, num termo assim, mas que isso é perfeitamente viável de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, já que nós invertemos essa polaridade de acordo com as nossas necessidades de aprendizado e de acordo com as nossas necessidades de crescimento. Todos nós vemos com um programa de vida. E o programa de vida de todos nós, com certeza, ele busca nos ensinar a prática do amor, a prática da tolerância, a prática da alteridade, a caridade acima de tudo. Vamos então respeitar os nossos irmãos homossexuais, acolhendo-os como irmãos nossos, irmãos iguais a nós que estão no caminho evolutivo. Porque muitos de nós ainda buscamos, através desse preconceito, afastá-los do ambiente social, do nosso convívio, e perdemos nesta convivência com eles muitas riquezas do seu aprendizado que poderíamos permutar para o nosso crescimento. O problema da homossexualidade não é problema. O grande problema da sexualidade é a questão da promiscuidade. E quantos heterossexuais praticam essa promiscuidade? Aí sim, é o trato da sexualidade sem o respeito que a sexualidade merece. É a busca de vulgarizar o ato sexual ou a sexualidade em si mesma. Isso é complicado, tanto para o heterossexual como para um homossexual. Agora, a homossexualidade em si mesma, vivenciada com respeito, com amor, de acordo com os ensinamentos de Jesus, ela apenas também leva a pessoa ao crescimento, ao aprendizado de que ela está necessitando neste momento da sua existência com o Espírito. Que Jesus possa nos auxiliar a refletir, que Jesus possa aliviar os nossos corações para que nós aprendamos a conviver com as diferenças, com a alteridade, não só com relação à homossexualidade, mas tantas outras opções. Às vezes deixamos de respeitar o próximo pela opção de religião, preferência religiosa, por questão da cor da pele, por questão da nacionalidade, por questão da opção sexual. Vamos buscar o auxílio de Jesus, para que Ele possa viver em nossos corações, lembrando-nos que Ele acolheu a todos, que Ele ia na casa dos mais humildes, dos mais pobres, Ele ia nas casas das pessoas que eram consideradas de má fama, porque Ele dizia, eu vim porque os doentes é que precisam de médico, então eu vou atender a todos eles.
Então, não que esses nossos irmãos que têm alguma diferença de nós possam ser doentes. Óbvio que não são. Muitas vezes e quase sempre nós somos mais do que eles mesmos. Mas que nós possamos juntos, todos nós, independente das nossas igualdades ou das nossas desigualdades, vamos nos dar as mãos e juntos vamos proporcionar a criação deste reino que Jesus nos ensinou. Um reino onde todos nós possamos conviver como verdadeiros irmãos. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.